Hoje, né, na nossa aula de projeto de vida, nós vamos falar sobre respeito. Respeito é bom e nós gostamos, né? Aquele ditado, respeito é bom e eu gosto. Então, é bom e nós gostamos, né? Então, sempre quando a gente fala de respeito, né, a gente tem uma ideia, em geral, muito abstrata do que é isso, né? Do que o outro deve respeitar, né? Existem várias frases que são repetidas, né, por muitas pessoas, né? Meu direito começa quando termina o seu, né? E vice-versa, a gente tem que respeitar. Então, é sempre assim a noção do que o outro tem, né? Do que a humanidade precisa fazer para se respeitar, né? O que a sociedade destaca como respeito, né? E não algo que a gente realmente experimenta no presente, né? Então, esse respeito, às vezes, é muito idealizado. E, na prática, é sempre deixado para depois, né? Mais tarde eu vou pensar sobre isso, mais tarde eu vou fazer por isso, né? E aí, existe uma referência em relação a respeito, né? Segundo uma variação do mito grego, né? Chamado Prometeu, né? Prometeu era um titã, né? Que por amor à humanidade, por amor ao ser humano, né? Ele se sujeitou a um aniquilante castigo, como preço a ser pago por ter roubado o fogo dos deuses. Ele deu o fogo dos deuses aos homens, né? Em favor dos humanos. Então, desse mito, né, forjado pelo povo que inventou a democracia, que são os gregos, né, a noção do respeito como condição essencial da vida comunitária, né? Em seguida, a gente passa para consolidar que respeito é o reconhecimento da dignidade própria ou alheia, né, e o comportamento inspirado nesse reconhecimento. Então, a gente tem que pensar exatamente, pensar no que eu vou fazer quando eu estou faltando com respeito ao outro, né? É uma questão muito ampla, né? Eu quero ser respeitado, né? Mas primeiro eu tenho que aprender a respeitar para exigir o respeito a mim mesmo. Eu não posso exigir uma coisa que eu não dou. E aí tem um texto que eu gostaria de ler para vocês para a gente falar mais sobre isso, né? Ver e não ver. Nós que nascemos com a visão, mal podemos imaginar tal confusão, já que possuindo de nascença a totalidade dos sentidos e fazendo a correlação entre eles, um com o outro, criamos um mundo visível de início, um mundo de objetos, conceitos e sentidos visuais. Quando abrimos nossos olhos todas as manhãs, damos de cara com o mundo que passamos a vida aprendendo a ver. O mundo não nos é dado, né? Construímos nosso mundo através de experiência, classificação, memória e reconhecimentos incessantes. Mas quando Virgil abriu os olhos, depois de ter sido cego por 45 anos, tendo um pouco mais que a experiência visual de uma criança de colo, há muito esquecida, não havia memórias visuais em que apoiar a percepção. Não havia mundo algum de experiência e sentido esperando. Ele viu, mas o que viu não tinha qualquer coerência. Sua retina e nervo óptico estavam ativos, transmitindo impulsos, mas seu cérebro não conseguia lhes dar sentido. Estava, como dizem os neurologistas, agnóstico. Todos, incluindo Virgil, esperavam algo mais simples. Um homem abre os olhos, a luz entra e bate na retina e ele vê. Como num piscar de olhos, nós imaginamos. E a própria experiência do cirurgião, como a da maioria dos oftalmologistas, era com a remoção de catarata de pacientes que quase sempre haviam perdido a visão tarde na vida, e tais pacientes têm, de fato, se a cirurgia é bem sucedida, uma recuperação praticamente imediata da visão normal, já que não perderam de forma alguma a capacidade de ver. Por vezes, superfícies e objetos pareciam avultar-se, estar em cima dele, quando na realidade continuavam a uma grande distância, por outras confundia-se com a própria sombra. Todo o conceito de sombras, de objetos, bloqueando a luz, era enigmático para ele. E parava ou dava um passo em falso ou tentava passar por cima dela. Degraus em particular apresentavam um risco especial, porque tudo que podia ver era uma confusão, uma superfície plana de linhas paralelas ou entrecruzadas. Não conseguia vê-los, embora os conhecesse, como objetos sólidos, indo para cima ou para baixo, num espaço tridimensional. Agora, 5 semanas depois da cirurgia, sentia-se com frequência mais incapaz do que sentira quando era cego.
e perder a confiança, a facilidade de movimentos que possuíra então. Virgil pensava detalhes incessantemente, um ângulo, uma quina, uma cor, um movimento, mas não era capaz de sintetizá-los, de formar uma percepção complexa como uma passada de olhos. Esta era uma das razões por que o gato visualmente era tão enigmático. Via a pata, o focinho, o rabo, uma orelha, mas não conseguia ver tudo junto, o gato como um todo. Objetos em movimentos apresentavam um problema especial, já que mudavam de aparência constantemente. Mesmo seu cachorro, ele me disse, parecia tão diferente a cada momento que ele se perguntava se era de fato o mesmo cachorro. E quanto às figuras? Quando submetemos as figuras em imóveis, fotografias em revistas, não teve o menor sucesso. Não conseguia ver as pessoas, nem os objetos. Não compreendia a ideia de representação. E aí vamos ler outro texto, né? História de um olhar. O seu olhar melhora o meu. O mundo é salvo todos os dias por pequenos gestos, diminutos, invisíveis. O mundo é salvo pelo avesso da importância, pelo antônimo de evidência. O mundo é salvo por um olhar, que envolve e afaga, abarca, resgata, reconhece, salva, inclui. Esta é a história do olhar de uma educadora chamada Eliane Vante e de um andarilho chamado Israel Pires. Deixa eu chegar para cá, tem um foco de luz bem no meu nariz. Um olhar que nasceu na Vila Kepas. Dizem que em grego, Kefas, né, significa pedra. Por isso, um homem tão singular para uma vila de Novo Hamburgo. Kefas foi inventada há mais de uma década atrás, pedra sobre pedra, em regime de mutirão. Eram operários da indústria, naqueles tempos nada longínquos, hoje desempregados da indústria, biscateiros, papeleiros excluídos. Nesta Kefas, cheia de presságios e de misérias, vagava um rapaz de 29 anos, com o nome de Israel. Porque em todo lugar, por mais cinzento, trágico e desesperançado que seja, há sempre alguém ainda mais cinzento, trágico e desesperançado. Há sempre alguém que, para ser chutado por expressar a imagem síntese, renegada e assustadora do grupo. Israel, para a Vila Kefas, era esse ícone, o enjeitado da vila enjeitada, a imagem indesejada no espelho. Imundo, meio abilolado, mal cheiroso, Israel vivia atirado num canto ou noutro da vila, filho de pai pedreiro e de mãe morta, vivendo em uma casa cheia de fome com a madrasta e uma irmã doente. Desregulado das ideias, segundo o senso comum, nascido prematuro, mas sem dinheiro para diagnóstico, escorraçado como um cão, torturado pelos garotos maus, amarrado, quase violado, Israel era cuspido, era apedrejado, Israel era a escória da escória. Um dia, Israel se aproximou de um menino, de 9 anos, chamado Lucas. Olhos de amêndoa, rosto de esconderijo. Bom de bola, bom de rua. De tanto gostar do menino que lhe sorriu, Israel o seguiu até a escola, até a porta onde Lucas desaparecia todas as tardes, tragado sabe-se lá por qual magia. Até a porta onde as crianças recebiam cucas e leite. Israel chegou até lá por fome, de comida, de afago, de lápis de cor, fome de olhar. Aconteceu neste inverno. Eliane, a educadora, descobriu Israel desajeitado, envergonhado, quase desaparecido dentro dele mesmo. Um vulto, um espectro na porta da escola, com um sorriso inocente e uns olhos de vira-lata pidão, dando a cara para bater porque nunca foi capaz de escondê-lo. Eliane viu Israel e Israel se viu refletido no olhar de Eliane. E o que passou naquele olhar é um milagre de gente. Israel descobriu um outro Israel navegando nas pupilas da educadora. Terno, especial, até meio garboso. Israel descobriu nos olhos da educadora que era um homem, não um escombro. Capturado por essa irresistível imagem de si mesmo, Israel perseguiu o olho de espelho da educadora. A cada dia dava um passo para dentro do olhar. E quando perceberam, Israel estava no interior da escola. E quando viram, Israel estava na janela da sala de aula da 2ª série C, com meio corpo para dentro do olhar da professora. Uma cena e tanto, Israel na janela espiando para dentro, cantando no lado de fora, desembainhando com os olhos. Quando chamavam, fugia correndo. Escondia-se atrás dos prédios, mas devagar, como bicho acuado, de tanto apanhar ficou ressabiado,
Foi pegando primeiro um lápis, depois um afago, e num dia de agosto Israel completou a subversão. Cruzou a porta e pintou bonecos de papel. Israel estava todo dentro do olhar da educadora. E o olhar começou a se espalhar, se expandir, e engolfou toda a sala de aula. A imagem se multiplicou por 31 pares de olhos de crianças. Israel, o pária, tinha se transformado em Israel, o amigo. Ganhou roupas, ganhou pasta, ganhou lápis de cor, e no dia seguinte Israel chegou de banho tomado, barba feita, roupa limpa. Igualzinho ao Israel que havia avistado no olho da professora. Trazia até umas pupilas novas, enormes, em forma de facho, e um sorriso também recém-inventado. Entrou na sala onde a professora pintava no chão e ela começou a chorar. E as lágrimas da professora, tal qual um vagalhão, terminaram de lavar a imagem acossada, ferida, flagelada de Israel. Israel, capturado pelo olhar da educadora, nunca mais o abandonou. Vive hoje nesse olhar em formato de sala de aula, cercado por 31 pares de olhos de infância que lhe contam histórias, puxam a mão e lhe ensinam palavras novas. Refletido por esses olhos, Israel passou a refletir todos eles, e a educadora, que andava deprimida e de mal com a vida, descobriu-se bela e importante nos olhos de Israel. E as crianças que têm na escola um intervalo entre a violência e a fome descobriram-se livres de todos os destinos traçados nos olhos de Israel. Israel, não importa se alguém não gosta de você, o que importa é que você siga a vida, aconselha Jefferson, de 8 anos. Israel, não faz mal que tu sejas grande e um pouco doente. Tu podes fazer tudo o que tu imaginares, promete Grace, de 9. Israel, se alguém te atirar uma pedra, eu vou chamar o Vandinho, porque todo mundo tem medo do Vandinho, tranquiliza Lucas, 9 anos. Israel, tu me botas na garupa no recreio? E foi assim que o olhar escorreu pela escola e amoleceu as ruas de pedra. Israel, depois que se descobriu no olhar da educadora, ganhou o respeito da vila, a admiração do pai. Vai ganhar uma vaga oficial na escola. Já consegue escrever o P de professora. E ninguém mais lhe atira pedras. A educadora, depois que se descobriu no olhar de Israel, ri sozinha e chora à toa. Parou de reclamar da vida, e as aulas viraram uma cantoria. A redenção de Israel foi a revolução da educadora. Em 7 de setembro, Israel desfilou, pintado de verde e amarelo, aplaudido de pé pela Vila Pedra. Então, é um verdadeiro jogo de esconde-esconde, né, que se apresenta nessa crônica da Eliane Brum. Tudo se dá entre o olhar e ser visto, entre ocultar e deixar de ver. Pouco a pouco vai se revelando uma fascinante arte de olhar. Acolhido no olhar da educadora, Israel, que até então era escorraçado pelos outros, descobre a si mesmo de uma maneira nunca antes imaginada. Com essa descoberta de si mesmo, espelhada no outro, o rapaz conquista o jeito de ser, né? E se mostra, se revela, nasce, desabrocha, né? Essa pode ser uma história de olhares que matam, né? Das pessoas que diminuíam Israel até o ponto de não deixá-lo ser alguém, ser ele mesmo. E o olhar que aviva, que convida a nascer e que salva. E aí eu pergunto a vocês, qual é o seu olhar? Né? Reflita, qual o olhar que você tem? Você é aquele olhar que diminui os outros? Ou você é aquele olhar que aviva, que salva alguém? E aí vamos, com certeza você já reparou que às vezes a gente assiste a certos filmes que grandes catástrofes acontecem, né? Prédios que desabam, navios que naufragam, aviões que caem, e simplesmente não sentimos a menor compaixão. Aliás, o sucesso de muitos dos filmes de ação se deve justamente à grande parcela de prazer que isso comumente provoca no público. Mas certamente você também já reparou que só não sentimos nada quando a história das pessoas que desaparecem nessas catástrofes cinematográficas não nos é contada. Mas basta até acompanhar na tela a história de uma única pessoa que desaparece nos escombros de um prédio que desmorona e já é o bastante para partir o nosso coração. Não será assim também com as pessoas que estão à nossa volta? Depois de ouvirmos a história de vida de uma pessoa, dificilmente conseguiremos ser indiferentes a ela. Nunca mais a gente vai vê-la com os olhares antigos, né? Os olhares de antes. Quer uma prova disso? Acompanhe as instruções, né?
desse segundo momento. Vamos ver. Quando alguém faz uma ideia pouco verdadeira sobre nós, achamos que não fomos olhados direito, não é mesmo? O mesmo acontece quando fazemos uma ideia vaga do outro. Ele também quer um segundo olhar. Se é assim, olhem-se